Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre dor crônica, aqui do canal Nutrição Temática. Para o vídeo de hoje, eu convidei a doutora Amelie Falcone, que é médica anestesiologista e médica da dor. Amelie, se apresenta um pouquinho melhor para a gente? Obrigada, Simone. Olá a todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sei que quando a gente fala essa especialidade medicina da dor, a maioria das pessoas desconhecem. E não são só vocês. Grandes parte dos profissionais de saúde também desconhecem. Vou até explicar para vocês um pouquinho como que funciona isso. Um médico, para ele ser um médico com área de atuação em dor, ele precisa de ter duas especialidades. Por exemplo, eu sou anestesista. Quais são as outras especialidades que podem tirar o RQE, que é o Registro de Especialista na Área de Atuação em Dor? Ortopedia, neurologia, neurocirurgião, fisiatras, clínicos gerais, pediatras e acupunturistas. Então, todas essas especialidades, eles podem fazer outra especialização em dor crônica, prestar a prova e ter o registro de especialista pela Associação Médica Brasileira. E é super fácil de vocês conferirem isso. Basta você buscar o nome do médico no site do Conselho Regional do CRM e ele tem que ter dois RQEs. Aí, por exemplo, se você entrar no meu, eu tenho um RQE de anestesiologia e um RQE de área de atuação em dor. Isso é uma informação que é muito importante falar, Simone, porque o que acontece? Por exemplo, se o seu plano de saúde não tem um médico com área de atuação em dor crônica, você tem direito ao médico com área de atuação em dor crônica. Então, você pode procurar fora do plano e o seu plano tem que ou te direcionar para outro profissional ou então ele tem que fazer o reembolso da consulta médica. Olha, muito legal, gostei. Eu não sabia quais eram as especialidades que podiam, se especializar em dor também, e realmente é muito importante para nós pacientes verificar se o médico realmente é especialista em dor, né, Amelie? Exatamente, porque até nessa questão de redes sociais, elas têm um papel muito importante na questão de orientar os pacientes, mas a gente sempre tem que saber quem está orientando, que tipo de orientação que a gente segue. Então, basta você entrar no CRM que você consegue informações mais detalhadas sobre o profissional que você está acompanhando. Muito bom. Amelie, conta um pouquinho para a gente da onde você é e se algum paciente que estiver assistindo a gente precisar de médico da dor, onde ele pode te encontrar? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu atendo presencialmente aqui e também realizo atendimentos online. Eu formei em Juiz de Fora, nasci em Juiz de Fora, fiz anestesia em Juiz de Fora, depois eu fiz dor na Santa Casa de São Paulo e fiz o meu fellow de procedimentos intervencionistas no Rio de Janeiro. Muito bom. No final do vídeo, eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre o livro que você está Ah, é escrevendo, tá ótimo. bom? Tá bom. Bom, Amelie, primeira pergunta: o que é dor crônica? Quando você pega a definição de dor, né? A gente vai conversar isso um pouquinho. Você vê que a dor, ela é qualquer dor superior a 3 meses. Algumas referências bibliográficas dizem que é a dor que perdura por mais do que 6 meses. Porém, nós sabemos que é uma dor que ela perdura, digamos, além do tempo que ela teria que durar, né? É uma dor que ela não se resolve após a resolução do problema que está causando ela. E quando você pega a definição de dor pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, é muito importante a gente ressaltar uma situação, que nós vemos que o conceito de dor, a própria definição de dor, ela é subjetiva. Então, quem sabe da dor do paciente e quem sabe a intensidade dessa dor é o paciente. Não são os profissionais de saúde, não são os acompanhantes deles, não é um círculo social do paciente. Então, a própria definição de dor, ela nos traz uma subjetividade. Ela é uma experiência pessoal. E a partir desse ponto, quem define se tem dor ou não e quem define a intensidade dessa dor é o portador da dor crônica. Muito bom. Para o pessoal saber um pouquinho melhor da terminologia, a dor aguda é aquela que a gente se machuca, por exemplo, cortei a mão, quando aquele corte curou, a dor sumiu, né? Se continuasse Exatamente. doendo, seria uma dor crônica. Exatamente. Vamos lá, você cortou a mão, sarou, cicatrizou, mas a dor continuou. Não era para essa dor ter continuado. Tem alguma coisa estranha.
Porque se a gente for pensar, a dor ela tem uma função no nosso organismo, que é o quê? Servir de proteção. Se eu encostar minha mão numa chapa quente, eu automaticamente tiro minha mão. Isso acontece por reflexo. Eu nem tenho que pensar em tirar a mão. A dor ela é uma forma de proteção. Porém, em algumas situações, ela deixa de ser uma forma de proteção. Que aí é a questão que a gente fala da dor crônica. E aí Ela perde a função. E aí a dor passa a ser a doença, né? Exatamente. Ela deixa de ser o sintoma e ela passa a ser uma doença. Que é o grande diferencial que a gente vê. Até porque, por isso que você vê que tem uma especialidade que estuda a dor. Que ela deixou de ser um simples sintoma e caiu no aspecto de virar uma doença. E se você for pensar, a dor, eu falo o seguinte, depois da morte, a dor é a doença mais democrática que a gente tem. É a coisa mais democrática que a gente tem em saúde. Por quê? Ela vai cometer todas as faixas etárias, todos os sexos, qualquer classe social. E a dor, ela é uma doença que ela pode cursar com todas as outras doenças crônicas. Por exemplo, um paciente diabético pode apresentar uma neuropatia diabética. Um paciente hipertenso pode apresentar alguns tipos de dores específicas. Pacientes que foram vítimas de trauma, qualquer doença que a gente tem, pode ter uma fase que é a dor e se manifestar como um tipo específico de dor crônica. Então, ela é uma doença que está extremamente prevalente na nossa sociedade. Já pegando o gancho dessa sua última fala, então a gente consegue perceber que a dor não é uma, né? São várias doenças. Conta um pouquinho melhor para a gente quais são os tipos de dores, como que se existe uma classificação. Exatamente, você tem tipos diferentes de síndromes dolorosas. Quando a gente pensa em tipo de dor, né, a gente tem 3 tipos de dores, que é a dor nociceptiva, que é a dor neuropática e a dor nociplástica. E dentro desses tipos de dores, nós vamos ter diferentes síndromes dolorosas. O exemplo mais claro que eu gosto de dar, Simone, é a questão da dor lombar. Se a gente pensar, dor lombar não é diagnóstico. Dor lombar é uma dor na região lombar. A partir disso, a gente pode apresentar diversos tipos de dores. O nosso paciente pode ter uma síndrome facetária, o nosso paciente pode ter uma lombocetalgia, o nosso paciente pode ter uma síndrome miofascial na região, ele pode ter uma artrose facetária que pode cursar com dor, ele pode ter uma dor discogênica. Então, a gente abre muito essa questão desse leque, porque uma mesma estrutura, ela pode ser cometida por tipos diferentes de dores crônicas. Nossa, muito interessante. A dor lombar, ela é uma das mais prevalentes? Dor lombar e cefaleia, sem dúvida nenhuma. Cefaleia. Até essa questão de cefaleia é legal de falar, porque erroneamente as pessoas elas categorizam cefaleia como sinônimo de enxaqueca. E não é. A gente tem centenas de tipos de dores de cabeça e a enxaqueca ela é um tipo das dores de cabeça. Muitas vezes, quando os pacientes chegam com um quadro que eles falam que eles têm enxaqueca, eu vou fazendo perguntas e muitas vezes a gente vê que não é um quadro de enxaqueca. É um quadro de outro tipo de dor de cabeça. Eu ia pedir para você falar exatamente isso, porque eu vi esse seu post uns dias atrás. E o meu marido, por exemplo, ele reclama muito de dor de cabeça, né? Eu já tenho a dor crônica, que eu acredito que seja uma dor crônica mais generalizada, e ele começou a reclamar de dor de cabeça, isso já vem de meses. Uhum. E aí a gente, que não, quando a gente não estuda a dor, a gente logo pensa na enxaqueca, né? E eu vejo assim muitos colegas no Facebook, por exemplo, falando que tem enxaqueca. Mas acho que as pessoas nem vão no médico para saber, né? E aí o meu marido, eu falei assim, você vai no meu médico da dor. E não era enxaqueca, era cefaleia tensional. Que é um Então, tipo de dor de cabeça mais comum e que é tipo de dor de cabeça que nós mais confundimos na nossa sociedade com enxaqueca. sim, então, pessoal, veja a importância de ir no médico para ter o diagnóstico certo, porque vai mudar o tratamento, né, doutora Meli? Exatamente, a gente começa a tratar quando a gente tem o quê? Quando a gente tem um diagnóstico definido. E aquela questão, dor lombar não é diagnóstico,
dor de cabeça não é diagnóstico, a gente tem que ver dentro disso qual que é o tipo de dor que o paciente ele tem. Sim, tem uma classificação também que fala de dor primária e dor secundária, né? Exatamente, a gente falaria que a dor primária é a dor como a dor é a própria doença. E a dor secundária, ela seria o que? Ela seria decorrente de alguma outra doença. Algum decorrente Sim, de alguma outra doença, ela seria própria questão de dor de cabeça. Você pode ter dores de cabeça primária ou você pode ter dores de cabeça secundárias a alguma outra doença. entendi. Mas nos dois casos a dor é a doença. Nos dois casos, a dor é doença, e nos dois casos, a dor ela precisa de ser tratada. Tudo certo. Independente da causa, a dor precisa de ser tratada. Sim, sim. Porque interfere muito na nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Eu falo que a maioria das queixas dos pacientes no consultório, principalmente na primeira consulta, e isso é um fato muito curioso, a maioria dos pacientes não me reclamam da dor no momento inicial. A primeira queixa deles, na grande maioria das vezes, eles queixam de alguma coisa que a dor tirou deles. Eles queixam alguma limitação que eles têm. Ou é a questão da insônia, ou são atividades que eles não conseguem fazer mais, é o filho que ele tem dificuldade de brincar, etc. e tal. Então, as limitações que são impostas pela dor, elas têm um preço muito mais caro do que a própria dor. Doutora Amelie, quando eu devo procurar um médico da dor? Vamos lá. A gente tem um modelo no nosso sociedade que é um pouco às avessas. Eu gosto de fazer muito paralelo com a questão da cardiologia. Se você começa com um quadro de dor típica no peito, ninguém se automedica, né? Porque vai que é coração, coração é coisa séria. Então, o que as pessoas fazem? Elas procuram um cardiologista, o cardiologista começa a investigar, faz os testes, descobre que aquela paciente lá, por exemplo, tem aterosclerose, está com as artérias do coração com algum grau de obstrução, que é aquela questão que o público leigo conhece como a veia entupida no coração. O que o cardiologista vai fazer? Obviamente, dependendo da gravidade do caso, mas na grande maioria das vezes, esse paciente vai entrar com medicação e esse paciente vai receber orientações sobre estilo de vida, seja a questão de procurar um fisioterapeuta cardiovascular para uma reabilitação, ou já vai ser liberado para uma atividade física, e também esse paciente vai ser orientado sobre os aspectos da nutrição, também vai ser orientado a procurar um nutricionista. E ele vai seguir o tratamento conservador. Se não melhorar, você vai fazer ajustes, se não melhorar, você tenta os métodos minimamente invasíveis, como os procedimentos percutâneos, angioplastias, etc. E se não funcionar, aí sim esse paciente ele evolui para cirurgia cardíaca. Mas quando você pega essa questão da medicina da dor, a gente vê que a situação acontece de uma maneira inversa. Primeiro que os pacientes, eles têm uma facilidade muito grande de automedicação em dor. Então, se você tem dor, você toma um remédio, ficou bem, e você vai levando a vida assim. Aí, de repente, essa dor ela vai ficando mais frequente, mais intensa e não responde tão bem às medicações. Aí você procura um médico, o médico te manda para fisioterapia, o paciente acaba aproveitando a fisioterapia do plano, que é a mais convencional, já gastou dinheiro com médico, já gastou dinheiro com plano de saúde. Aí, muitas vezes, ele entra numa fisioterapia, que é aquela fisioterapia tradicional de plano, onde ele vai lá receber TENS, CRIO, calor, ultrassom, vários pacientes sendo atendidos no mesmo momento, com o mesmo protocolo, ele não faz o mais importante na grande maioria das vezes, que é fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta. Não que o fisioterapeuta do plano seja ruim, mas a questão da remuneração, se já é ruim para a classe médica, imagina para os outros profissionais. Então, chega a ser quase criminosa a remuneração de alguns planos de saúde para a fisioterapia. Então, eles têm que adequar, obviamente, àquela realidade. Eu sempre falo muito com os pacientes, se tiver que investir em alguma coisa, investe numa fisioterapia particular. Vai Sim. montar o desfecho da doença. Aí o paciente não melhora com aquela fisioterapia, obviamente, toma uma injeção de beta-30, entra naquele ciclo vicioso, opera. Opera e não melhora. Às vezes ele passa por um segundo procedimento
e no final das contas esse paciente acaba sendo encaminhado para o médico da dor. O médico E da aí, dor acaba sendo a última opção, né? sim, só que Depois da cirurgia. a gente já chega numa hora que a dor foi cronificada e que o paciente apresentou um quadro de sensibilização central muito importante. É aquela mesma coisa que eu falo que é mandar um paciente com uma úlcera na perna para o endocrinologista, um paciente que já está quase para amputar, já está com uma necrose na perna, mandar ele para o endocrinologista para regular a glicemia. Não dá. A gente tem que pensar na questão de cuidar da medicina da dor e como a gente cuida do nosso coração. Sim. A gente tem que olhar a questão de métodos conservadores. É claro que algumas situações, a cirurgia é a primeira opção. Eu até postei a questão de um vídeo sobre hérnias. A grande maioria das hérnias de disco, elas são reabsorvidas. E é claro que vai ter um grupo de pacientes que vão ter que ser operados no primeiro momento, mas é a minoria da minoria da minoria. A maioria dos pacientes precisa de um tratamento conservador adequado, onde tantos procedimentos para controle da dor e as medicações para dor vão reduzir esse paciente para que ele consiga fazer uma boa reabilitação e, consequentemente, ter uma resolução do seu quadro de dor. Pensando nisso que você falou dos pacientes se automedicarem, tem um dos vídeos aqui da nossa playlist que é com uma médica nefrologista Uhum. falando do perigo de prejudicar os rins, né? E aí aqui eu tô pensando se no sentido da prevenção de dores crônicas, o paciente se automedicar, ele pode estar causando que a dor fique mais crônica? Teria como a gente prevenir uma dor crônica? Então, no caso é o seguinte, a automedicação, sem dúvida nenhuma, é um dos motivos para a cronificação da dor. Porque o paciente toma remédio, não trata o problema e, consequentemente, o que eu falo que ele está enxugando o gelo. Tem até um tipo de dor de cabeça que é a cefaleia por abuso de analgésico, que ela é um quadro de dor de cabeça decorrente do abuso dessas medicações comuns para dores de cabeça. Essas medicações que são vendidas em farmácias sem receita. Nós temos a falsa crença na nossa sociedade que porque uma medicação ela é vendida sem receita, tecnicamente ela seria inocente. E não é. Os analgésicos comuns, os anti-inflamatórios, eles apresentam efeitos deletérios bem significativos para a saúde. Então, eles têm que ser utilizados de maneira orientada. Quando a gente pensa nessa questão de prevenir a dor crônica, eu acho que a gente tem que pensar em o quê? Em atuar nos fatores de risco. Quais nós sabemos que são os fatores de risco para dores crônicas? Um grande vilão, sem dúvida nenhuma, é o sedentarismo. Então, nós sempre precisamos de pensar que a atividade física ela é um método para prevenir e para tratar não só a questão da dor crônica, como diversas outras doenças comuns no nosso dia a dia. Outra questão também, distúrbios de sono e dor crônica andam de mãos dadas. Então, essa questão da gente começar a cuidar do nosso sono com mais carinho, praticar higiene de sono, observar se a gente está dormindo bem e cuidar do nosso sono não significa tomar remédio para dormir. Nós precisamos de olhar as bebidas que nós utilizamos antes do período noturno, a questão de cigarro e questão de outros fatores que podem interferir na qualidade do sono. Gerenciamento de nível de estresse. Também é super importante a gente começar a ficar alerta mais para isso, para a questão do estresse, para a questão da nossa saúde mental, porque tanto depressão como ansiedade podem ser fatores de risco para dores crônicas. E puxando para o canal que, sem dúvida nenhuma, tem a importância, que é o aspecto da questão da nutrição. Se a gente pensar, a nossa alimentação, hoje em dia, ela está muito pautada em quê? Em alimentos extremamente industrializados. Então, nós estamos utilizando e colocando para dentro do nosso corpo diversos compostos que podem causar algum efeito deletério na nossa saúde. Tem até alguns trabalhos, Simone, sobre essa questão do glutamato de sódio, que a gente sabe que é um reassador de sabor que está presente em tudo, ligado a quadros de fibromialgia, dores de cabeça, dores musculares, a própria questão de algumas substâncias como o aspartame. Uhum.
Então, essa questão que eu falaria que teria uma prescrição padrão para todos os tipos de dores e que a gente pode pensar em prevenir também. Movimentar mais, seja pela questão do meio da fisioterapia ou da atividade física. Sim, Sono, gestão de estresse, saúde emocional e a questão da alimentação. são Desempalar quatro, menos e descascar mais. são Também não é quatro aquela pontos questão. aí, né? Oi? São 4 pontos importantes para São 4 prevenção. pontos. E quando a gente pensa na questão da nutrição, não é a questão da suplementação. É a questão da gente começar a comer com mais qualidade. Sim. Sabe, Amelie, que quanto mais eu estudo a questão da alimentação em diferentes doenças, eu chego à conclusão que o segredo é a gente aprender a comer bem e saudável, que é diferente dos modismos que a gente vê de só comer coisas fitness. Uhum. Que o grande problema hoje é que as pessoas comem muito industrializados e pouca Sim. comida natural, né? Assim, de restrição, a restrição mais importante assim que eu vejo é, por exemplo, num paciente renal não pode carambola por conta da toxina. Algumas outras doenças, por exemplo, doença pulmonar, vai ter algumas restrições em relação ao carboidrato, mas é algo assim muito específico que teria Uhum. que passar com um nutricionista específico, especializado na área. Mas das doenças de forma em geral, é isso que você falou. Como que é descascar mais e desembalar menos. Esse é o segredo de uma alimentação saudável. Exatamente, é aquela questão. É claro que você pode utilizar a questão de suplementos, a gente sabe que é difícil, às vezes, se manter uma ingestão proteica adequada, etc e tal, mas ninguém vai tomar shake em todas as refeições. Ninguém vai substituir uma refeição pela praticidade de um produto fit que é pronto. Porque até essa questão dos produtos fits, eles têm um apelo muito importante, né? Tem um apelo muito Sim. importante da própria indústria deles. E é o que eu falo muitas vezes com o paciente: você suplementar sem você comer direito é rasgar dinheiro. Sim, eu não sei se você já ouviu falar do comer transtornado. Não, me fala. É. Depois a gente vai fazer um vídeo melhor sobre nutrição, mas só para adiantar um pouquinho, o Hum, comer transtornado é esse cenário que a gente vive hoje, né? A gente é bombardeado de informações, então as pessoas não sabem mais o que realmente é comer saudável. E, por exemplo, o pessoal às vezes substitui almoço por shake. Isso é um gatilho, para as pessoas que têm a predisposição para ter algum transtorno alimentar, desenvolver uma anorexia, uma bulimia, enfim. E a gente chama isso de comer transtornado, porque a pessoa fica bitolada em só comer saudável, só comer comida fit, e na verdade isso não é o saudável, né? Porque o comer saudável não é só a ingestão de nutrientes, mas é o biopsicossocial, né? uhum. A gente olha para a cultura da pessoa, para a vida social da pessoa, seria mais ou menos isso. E é assim, hoje muitas pessoas têm esse comer transtornado, né? Que é esse comer estressado, vamos dizer assim, e que na verdade não é saudável, porque se torna uma fonte de estresse. E algumas pessoas que têm a predisposição a ter transtorno alimentar acabam desenvolvendo um transtorno alimentar por conta desse tipo de informação e desse comer transtornado. Tem alguns Nossa, artigos científicos. Depois eu vou nossa. te mandar alguns. Ô, Simone, eu sou mineira. Comer é a coisa mais importante que Ai, tem na vida. A sim, gente, sim, a gente cresce na questão da beira do fogão. A comida ela tem um quê afetivo. sim, Você cozinhar para outra pessoa é uma forma de carinho. É uma forma de afeto. Então, a culinária ela tem um quesito muito, muito importante na questão das nossas culturas, das nossas relações. E, então, a gente, em momento nenhum, a gente pode demonizar a comida. O que a gente tem que fazer é comer melhor. sim, sim. Sabe que a minha dor começou com disfunção na TM, né? Uhum. E eu tenho dor assim nessa região. E eu falo pro meu marido: "Ah, eu preciso ficar boa, porque a melhor coisa do mundo é comer". Porque a dor aqui influencia o comer, né? Então, às vezes eu deixava de comer algumas coisas porque eu achava que ia piorar a dor, né? Uhum.
E assim, comer é a melhor coisa do mundo. A gente aqui come de tudo, aqui em casa. Que isso é o saudável, né? O segredo é estar na moderação e incluir alimentos naturais. Exatamente, porque até quando a gente pensa nessas questões das suplementações, a gente sabe que a dor ela tem um componente da inflamação, né? A gente sabe que ela Sim, tem a questão do componente do estresse oxidativo. Então, quando você aumenta automaticamente sua ingestão de verduras, de legumes, de frutas, quando você começa a alimentar a sua ingestão de proteínas, uso de óleos saudáveis, castanhas, etc., a gente já começa a aumentar a ingestão de muitos micronutrientes que vão entrar nessa questão do combate à inflamação, do combate ao estresse oxidativo, que vão influenciar na perpetuação da dor crônica e também de outras diversas doenças crônicas. É aquela questão que eu falo, Simone, esses 4 pilares que eu falei para prevenção de dor, elas valem para prevenção de dor e de diversas doenças crônicas. sim. Basicamente todas as doenças crônicas, né, Amelie? Exatamente. Doutora Amelie, quais são as causas de dor crônica? São as causas de dor crônica? Ó, manejo inadequado da dor aguda é uma questão muito importante. Principalmente quando você pega cirurgias que podem cursar com mais turno pós-operatório, que não tem um manejo adequado, é uma questão muito importante. A questão da automedicação, conforme eu já falei, ela também entra na questão de ser uma causa importante da dor crônica, porque você faz o quê? Porque você deixa de tratar a dor de uma maneira adequada. Eu colocaria esses 2 vilões como manejo como pontos muito importantes. Um outro ponto importante, que é uma causa que contribui muito para a cronificação da dor na nossa sociedade, é a normalização da dor. As pessoas acham que sentir dor é uma coisa normal. E não é. Então, muitas vezes, quando elas vão procurar alguma ajuda, porque a dor já chegou num limite insuportável, e os pacientes sempre têm esse discurso acompanhado. Ah, eu pensava, eu achava que era normal sentir dor. Outra faixa etária que a gente banaliza muito a questão da dor como uma coisa normal é a questão da dor no idoso. Envelhecer não é sinônimo de sentir dor. Ah, não, mas ele tem dor porque ele é idoso. Não. Você precisa de tratar a dor no idoso também. A dor ela tem tratamento em todas as faixas etárias. Muito importante falar isso, porque pegando o nosso exemplo anterior da dor de cabeça, que as pessoas acham que é enxaqueca, e as Uhum. pessoas acham que isso é normal. Então a pessoa sempre tem um remedinho ali. Ai, tô com crise de enxaqueca, vai e toma um remédio. E às vezes nem é enxaqueca, né? E a pessoa não vê que ela tá cronificando aquela dor, que hoje é uma dorzinha fraca, mas pode se tornar uma dor bastante intensa no futuro, né? Exato, exato. Eu falo que algumas classes de medicações, a outra médica que você entrevistou, que é a Nefra, ela vai concordar totalmente comigo. Algumas classes de medicações, principalmente anti-inflamatórios, eles deveriam ter receita, igual a gente tem com antibiótico, eles deveriam ter receita restrita. Nós diminuiríamos muito problemas em saúde, inclusive a cronificação da dor. Sim, sim. É uma coisa, acho que precisa mudar, assim, no Brasil todo e entrar em questão de saúde pública também, né? Exato. E até É, quando a gente fala, Simone, em medidas básicas, tem alguns pontos simples no dia a dia, como alimentação, estresse, que a gente falou, é uma questão que está todo mundo vendo no vídeo. Toda hora eu bebo água. Quando você começa a perguntar para as pessoas sobre ingestão hídrica, é desesperador, não é, Simone? Como que a nossa população não bebe água? sim. E a desidratação, ela tem uma relação com a dor, não tem? Sim, a gente sabe que ela pode ser gatilho para dores musculares, dores de cabeça, e principalmente ela entra num ponto muito importante que ela é responsável pelo cansaço. Quantas vezes os pacientes com dores crônicas, eles queixam muito de cansaço? Sim, sim. Com a tontura também? Sim. Sim, porque eu tive alguns episódios de ter vertigem, né? E eu lembro que a médica otorrino que eu passei falou tem que se hidratar bastante. Uhum. Então, acho que tem uma relação, né? Uhum.
E aí, então, a gente já falou da prevenção, agora vamos para o como tratar as dores. Talvez seja na mesma linha da prevenção, né? Uhum. Exatamente. É claro que aqueles 4 pilares, como eles são pilares que eles podem interferir na dor crônica, pode ser responsável por desencadear quadros de dores crônicas, são pilares que nós também vamos precisar de atuar durante o tratamento. Estresse, saúde emocional, sono, alimentação e a questão do movimento. Então, a gente vai entrar nesse contato. E é claro que tem algo a mais. De acordo com a sua síndrome dolorosa que você apresentar, você pode ter a questão do uso de medicações específicas para você conseguir controlar a dor e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Quando você pega a questão da medicina intervencionista, ela proporciona procedimentos minimamente invasivos para alívio da dor. Então, elas também podem auxiliar o paciente a ter mais qualidade de vida. E aí, obviamente, que em alguns casos o paciente vai apresentar benefícios com a cirurgia. Em momento nenhum eu demonizo a cirurgia, mas a gente tem algumas etapas que a gente tem que seguir. Assim como tem determinados pacientes que vão pular para a etapa cirúrgica, num primeiro momento, porque tem uma indicação que é uma indicação cirúrgica absoluta. Mas a gente tem diversos recursos que a gente pode fazer para conseguir controlar a dor do paciente, ele ter uma qualidade de vida melhor, para seguir com a vida dele e fazer a reabilitação, a atividade física e começar a colher os benefícios dele. É uma coisa que é interessante falar, Simone, nesse ponto, é que muitas vezes alguns determinados tipos de dores, eles apresentam benefícios muito grandes com o uso de antidepressivos ou uso de anticonvulsivantes. E por que é importante explicar isso para o paciente? Quando o médico de dor ele passa um antidepressivo, ele não passa o antidepressivo para tratar a depressão ou o sintoma depressivo, ele passa para tratar a dor. É porque é uma medicação que atua em 2 patologias ao mesmo tempo. E em Uhum. momento nenhum ele está passando um antidepressivo porque ele não acredita na sua dor. É porque alguns tipos de dores realmente apresentam um benefício muito grande com essas medicações específicas. Isso é Sim, uma dúvida que é muito comum no consultório, tá? sim. Eu tenho alguns amigos que também têm dor crônica, né? E eu vejo que, principalmente as pessoas que passaram dos 40, 50 anos, elas têm uma forte resistência, sim, a tomar os antidepressivos quando o médico indica, né? Uhum. E aí eu tento conscientizar a pessoa, mas eu vejo que ainda assim elas ficam muito resistentes por conta dos efeitos colaterais. Então, às vezes elas até começam a tomar a medicação, e aí toma 1, 2 dias e me relatam que parou de tomar o remédio porque o remédio fez muito mal para ela. E aí, assim, a minha experiência tomando medicamento antidepressivo, eu tomo 2, né? Tomo combinação de 2, que eu precisei aí de uma combinação para ficar bem. Uhum. E nos 2 casos eu tive efeitos colaterais no começo, mas eu estava consciente que ia ser um período de efeito colateral para depois eu ficar bem. E Simone, eu você falou uma coisa muito importante, e que é isso. Normalmente, quando você entra com algumas classes de medicações, no início você tem efeitos colaterais, que eles tendem a diminuir com o tempo, e você começa a ter em seguida os benefícios de dor. Ah, tomei um remédio uma semana e não funcionou. Provavelmente é um remédio que às vezes vale a pena insistir, caso o seu médico não tenha explicado, porque você não vai ter os efeitos ao primeiro momento. E esses efeitos colaterais, eles diminuem. E também nós temos diversos recursos terapêuticos que nós podemos fazer para quê? Para o paciente ficar mais confortável nesse período de adaptação. quais seriam esses recursos? Fracionamento da dose, uso começar em doses menores, alongar o período de adaptação. Ah, entendi. No meu caso, o primeiro antidepressivo que eu comecei a tomar, ele demorou 2 meses para fazer efeito. Uhum. Então fica aí de incentivo, porque foi 2 meses que eu tive alguns efeitos colaterais, principalmente tonturas, mas depois eu tive, assim, uma melhora significativa. E o segundo antidepressivo, eu tive um período de adaptação de 10 dias, então foi bem mais tranquilo. E é importante saber isso, porque quem tem dor tem pressa, com razão. Eu no caso não tive pressa, porque eu penso assim, eu tenho dor desde 2013, né? Quase 10 anos aí.
Então, não é em uma semana que eu vou ficar bem, né? É igual a questão da obesidade. Eu sempre explico para os pacientes que não foi de uma hora para outra que o paciente ficou obeso. Então, não vai ser em um mês que ele vai chegar no peso adequado para ele, né? Uhum. Afinal, estamos falando de uma doença crônica, né? Exatamente. Doutora Meli, então, pensando no tratamento das dores crônicas, o primeiro passo seria buscar um médico para tomar o remédio, certo? Todo paciente vai precisar do remédio? Nem todo paciente, às vezes, precisa de remédio, né? Uma boa notícia. É primeiro procurar o médico para quê? Para fazer um diagnóstico, uma orientação adequada sobre qual vai ser o próximo caminho que esse paciente vai seguir. Certo. Então, o primeiro passo é procurar um médico para o médico direcionar todos os outros tratamentos, que aí vai envolver sono. Isso, normalmente essa questão de dor crônica. É claro que às vezes um paciente ele tem uma dor muscular, ele procura um fisioterapeuta. E não está errado. O fisioterapeuta ele é capaz de fazer o diagnóstico dentro da fisioterapia e começar a tratar. É claro que se ele tiver com uma dor que incapacita o tratamento do fisioterapeuta, aí sim, nesse momento, o médico pode entrar. Mas também grande parte dos pacientes que procuram os fisioterapeutas, eles apresentam uma resolução espontânea. Porque, Isso é muito bom. porque eles fazem uma boa adaptação, eles fazem uma boa aderência ao tratamento conservador. Sim, a fisioterapia é essencial para todo mundo que tem dor, né, Amelie? Exatamente, para a grande maioria dos tipos de dores, ela é muito Começar de importante. novo. Bom, doutora Amelie, eu já fiz todas as perguntas que eu tinha separado aqui para te fazer. Agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu livro, porque eu vi lá no seu Instagram, depois eu vou deixar o arroba do seu Instagram na descrição do vídeo. Eu queria saber do seu livro, que eu vi que você está escrevendo um livro sobre dor, né? Isso, eu já escrevi alguns capítulos de livros esporádicos, mas assim, único e exclusivamente de cunho científico para tratar da sociedade, tratar de dor neuropática, de dor oncológica, e agora estou escrevendo o primeiro livro para público leigo, que é justamente para orientar os pacientes sobre a importância da gente tratar a dor, que a dor não tem um tratamento milagroso, porque a gente sabe que na questão do desespero, esses pacientes eles são alvos fáceis de propostas comerciais, de propostas milagrosas. Então, muitas vezes, esses pacientes gastam dinheiro desnecessário nessas promessas. Então, quanto mais a gente conseguir orientar a população, mais nós vamos conseguir um tratamento adequado da dor e, principalmente, nós protegermos esses pacientes. E, realmente, existem diversas questões que são não farmacológicas, que nós conseguimos ajustar no nosso vida, que nós vamos conseguir impactar na melhora e na prevenção da dor crônica. E principalmente a gente conseguir, não é, quando eu falar isso, em momento nenhum eu estou falando para a gente aceitar a dor, ficar no canto sem tratar, mas não. Quando você aceita o diagnóstico de dor e você faz atenção ao tratamento, você consegue recuperar muito da sua qualidade de vida e principalmente recuperar a sua vida, porque você consegue diminuir as limitações que a dor te impõe. E a Meli, você falou uma coisa muito importante da gente proteger os pacientes, né? Esse é um dos motivos que me motivou a fazer essa série de vídeos, porque eu, mesmo sendo da área da saúde, eu já caí em promessa milagrosa no desespero, porque eu acho que eu já estava com sintomas depressivos. Isso foi em 2021, ano passado, faz um pouco mais de um ano. E aí eu estava desesperada de dor e eu achava na minha cabeça que era o problema da minha TM, porque eu já tinha o diagnóstico de DTM desde 2013 e eu tinha dor aqui e aqui. E aí o profissional me falou que o profissional que me enganou, né? Ele disse que todas as minhas dores era culpa daqui Uhum. e me vendeu um tratamento caríssimo que tinha que pagar à vista. Na hora que eu paguei, eu virei para meu marido e falei assim, amorzinho, a gente caiu num golpe. E aí eu fui atrás de advogado, consegui o dinheiro de volta, enfim. Mas eu fiquei bastante preocupada porque eu tive, mesmo tendo sintomas depressivos, eu consegui perceber que aquele tratamento não era adequado, fui atrás dos meus direitos,
Mas eu fico pensando no paciente que não tem o conhecimento da área da saúde, não tem ninguém para orientar ele, né? Não, Simone, principalmente porque eu entendo o paciente que num primeiro momento ele cai no golpe assim. Não depois que você orientou ele, mas num primeiro momento, que sentir dor é desesperador. E a Sim, dor mina a sua saúde emocional, você não consegue dormir, então você peca uma população extremamente frágil como alvo. sim, sim. E aí depois, no final, eu avaliei com a doutora Natasha, minha TM, né? E no final a minha DTM está controlada, a dor que eu sinto aqui, na verdade, ela está vindo de baixo. Uhum, Então, olha a importância da gente fazer uma educação com o paciente, né? Para que uhum, outros pacientes também não tenham, além do estresse da dor, o estresse de ter caído num golpe. uhum. Exatamente. Informação é poder. Sim. E eu tenho uma curiosidade também. Eu queria saber por que que você decidiu atuar na área de dor. Na verdade, eu ia fazer cirurgia, fiz um estágio na anestesia. Aí, uma coisa que já me chamou a atenção no primeiro momento foi essa questão do controle da dor, porque eu achei o máximo você fazer uma cirurgia gigantesca, passar no outro dia no quarto e o paciente já está sem dor. Aí, no meu primeiro mês na residência da anestesia, o meu tio me ligou que a minha avó estava com um quadro de neuralgia pós-herpética e o médico dela falou que era dor para ser tratado com anestesista. Aí a gente levou ela para Juiz de Fora e aí eu descobri que existia uma área de atuação em medicina da dor. Foi assim, foi no meu primeiro, segundo mês de residência. Foi bem precoce da anestesia. Eu comecei a me interessar mais, olhar congresso, estágio, essas coisas, e depois da especialização de anestesia eu já emendei na de dor. Nossa, muito legal. Eu tenho essa curiosidade de saber por que que os profissionais de dor resolveram atuar em dor, né? Não, eu tinha uma área que eu era totalmente apaixonada, que era anestesia. Mas eu descobri uma área que eu gostei muito mais. E anestesia e dor é bem diferente, né, Amelie? A gente trabalha com dores de maneira diferentes e com relação com o paciente de uma maneira muito diferente também. Na anestesia, a gente cuida muito da questão da dor aguda, o que é extremamente importante porque você evita a cronificação da dor. Sim. Vocês, na anestesia, vocês atuam tipo na prevenção da dor e na clínica Exatamente. de dor no tratamento, né? Isso. Muito bom, muito bom. Bom, Amelie, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Gostei muito de ter você aqui no canal. Espero ter você outras vezes para falar de outros temas relacionados à dor. Uhum. E lembrando o pessoal que está assistindo o nosso vídeo de conferir todos os vídeos da nossa playlist, porque como a gente ressaltou aqui, o tratamento é multidisciplinar. Então a gente tem que ir no médico, no psicólogo, no fisioterapeuta, no nutricionista. Então confiram todos os vídeos para ficarem bem orientados. E passo a palavra para a doutora Emily para deixar um recado final. Muito obrigada pelo convite, Simone. Muito obrigada a todos vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível nos meus canais, no meu Instagram, tenho contato através do site. E o recado mais importante que eu deixo para vocês é o seguinte: conforme eu falei lá na frente, a dor ela é subjetiva, ela é pessoal. Então, quem sabe se está sentindo dor ou não é o portador da dor crônica, não somos nós. E por que que isso é importante? Porque uma situação que eu vejo comum no meu consultório é que muitas vezes a falta de apoio do círculo social do paciente, dos parentes, amigos, cônjuges, essa falta de apoio, essa descrença, dói mais do que a própria dor. Então é aquela grande questão. Dor do outro nunca é frescura, nunca é mimimi. Dor crônica é doença que precisa de respeito e tratamento adequado. Sim, muito bom. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até mais.